Nós estamos vendo aqui esse versículo, e na semana passada nós fizemos uma introduçãozinha aí, olhamos alguns textos ligados ao que é dito aqui, né? Mas nós não terminamos de estudar o versículo todo, falta um pedacinho ainda dele. Então, Hebreus 13, 7... desculpa, 17, falando errado aqui. Hebreus 13, 17, que ele introduz um tema um pouco avulso, né? Ele estava falando sobre outras coisas e de repente ele insere esse tema, porque a carta está terminando. Então, a carta terminando, ele vai injetando ali recomendações gerais no finalzinho da carta. Então, ele diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então aqui, num contexto de perigo, de apostasia, que é o pecado que mais preocupa o autor de Hebreus, ele realça a importância de obedecer os líderes, a quem ele chama de guias, aqueles que direcionam a igreja, né? Seriam os bispos, pastores, mestres, os líderes da igreja. Porque se eles não obedecessem os guias, os pastores, a possibilidade deles se deixarem levar pelos falsos mestres seria muito grande. Então, é curioso observar isso na história da igreja mesmo. Na própria história da igreja é interessante isso. Os apóstatas que começam a seguir falsos mestres, eles dão sinais disso, começando a se levantar contra a liderança da igreja. Eles se insurgem contra a liderança da igreja, começam a atacar, criticar, uma linguagem muito venenosa e amarga, atacando, e o objetivo deles é lançar aquela liderança no descrédito. Eles não respeitam aquela liderança porque eles têm em mente doutrinas falsas, doutrinas mentirosas e querem incutir aquilo na comunidade ou seguir por esse caminho. Então isso é algo que deixou os pastores na antiguidade muito preocupados. Tanto que existe no século II existe a figura do bispo monárquico. Aparece mais no século II, o bispo monárquico. Porque as igrejas do Novo Testamento, elas não tinham um bispo só. Agora, nos dias atuais, as igrejas tendem a ter um pastor só. A nossa igreja teve um pastor só por muitos anos. Depois foi aumentando o número. Hoje nós temos 5 pastores. Mas durante muito tempo a nossa igreja teve um bispo só. No Novo Testamento, as igrejas geralmente tinham mais de um. Isso não era normativo, não era um mandamento dos apóstolos que a igreja tivesse mais de um bispo. Mas era assim. Quando existe uma descrição da igreja de Atos ou da igreja neotestamentária, geralmente a referência aos pastores é no plural. Às vezes, você vê, dá para perceber, você vê que nesse grupo de pastores tinha um que se destacava, que eles chamavam posteriormente foi chamado de primus inter pares. Primus inter pares significa o primeiro entre iguais. Seria o líder dos pastores. Naqueles dias seria eu, no caso. Tem 5 pastores aqui na igreja. São 5 pastores da igreja, igualmente consagrados, igualmente responsáveis pelo rebanho. Mas existe um primus inter pares, que é o líder do colégio pastoral, é o primeiro entre iguais. Naquela época seria eu. Eu sou o primus inter pares. Os outros pastores estão aqui comigo, são pastores também, têm responsabilidades também como pastores, mas existe um que é o líder dos pastores. Hoje eu seria o líder, o primus inter pares. Mas naqueles dias, isso existia na época do Novo Testamento, mas depois, no século II, isso deixou de existir. Passou a existir o bispo monárquico. O que era o bispo monárquico? Cada igreja tinha um bispo só. Por isso que chama
um só, e essa expressão, essa palavrinha arque, significa principal, primeiro ou principal. O bispo monárquico seria um único principal. É um único, não tem outro pastor. E muitas igrejas desde então adotaram esse modelo. A igreja tem um pastor só, não tem 2, nem 3, nem 4. É um pastor só. E dizem os historiadores que esse modelo do bispo monárquico surgiu por 2 motivos. O primeiro motivo foram as perseguições, porque as igrejas precisavam de um líder só para atuar como um capitão, liderando a comunidade. Se tivessem mais, a igreja poderia ficar meio perdida sem saber para onde olhar. Quem dá as ordens? Quem dá as ordens? Tem 5 generais? Como é que a gente vai? Quem a gente obedece? No meio de uma turbulência total de perseguições e sofrimentos sangrentos e tudo mais, então tudo se concentrou em um só. Então aquele líder, o bispo monárquico, ele então estava à frente, ele dizia, a direção é esta aqui. E então as pessoas seguiam nessa direção. Então essa foi uma razão que fez com que a figura do bispo monárquico se tornasse preeminente, e a outra razão é essa aqui, da carta aos Hebreus. A outra razão é ligada ao problema das falsas doutrinas. A existência de um líder só fazia com que a igreja escutasse aquela pessoa com mais zelo em face da ameaça de falsas doutrinas. Então era assim que funcionava, e dizem que a figura do bispo monárquico surgiu por causa desses 2 problemas, perseguição e heresia. E é interessante observar isso. Né? Interessante observar isso. Pelo menos aqui nessa época, o autor de Hebreus percebeu que a figura de um líder, que a figura de um pastor ajuda na proteção da heresia. Ele, preocupado com a heresia, ele falou assim, olha, cuidem, obedeçam seus guias. Ok? Sim. Oi? O número de pessoas aproximadas que compunham a igreja. Ah, não sei. Não. Eram igrejas pequenas. João está com algum problema? Oi? O palco? Hã? Ah, o Paulo. Ah, tá. Entendi o palco. Ah, tá. Ok, obrigado, João. Então, nós não sabemos assim o tamanho das comunidades exatamente, né? Porque isso variava de cidade para cidade. No século II, as igrejas deveriam ter assim uma média eram igrejas pequenas, igrejas de 60 pessoas, 50, 60 pessoas, dependendo da cidade. Se a cidade fosse maior, aí teria mais gente. Né? Mas o grande avanço mesmo no crescimento da igreja ocorreu depois do século IV. Aí o avanço foi muito grande, muita gente correu para a igreja porque o imperador, ele disse que era cristão, e aí então era status você ser da religião do imperador, né? Só que aí encheu de falso crente na igreja. Mas nessa época, na época que eu estou falando, do século II, aí era menor o número de pessoas, igrejas menores, comunidades mais menos numerosas, né? Ok, muito bem, então vamos ver aqui. Eu falei que esse versículo, ele é dividido assim. Primeiro tem o conteúdo da ordem. Qual é o conteúdo da ordem? Está lá, ó. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Então esse é o conteúdo da ordem. E nós já estudamos isso na semana passada. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Nós estudamos o significado dos 2 verbos. Esse verbo que significa persuadir, induzir e convencer, no verbo peito. E também ripeiko, que significa abrir caminho, no sentido lá de dar espaço para a autoridade das pessoas. Agora, na sequência tem a base da ordem. A base da ordem é, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas. Essa é a base da ordem. Tem uma ordem
E tem a base dela. Por que tem essa ordem? Essa ordem existe por quê? Qual é a base dela? Aí o texto fala, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas. Terceiro, o objetivo da ordem. Está aí também no texto. Qual é o objetivo da ordem? Para que façam isso com alegria e não gemendo. Esse é o objetivo da ordem. E por último, a necessidade da ordem. Qual é a necessidade? Está lá. Porque isto não aproveita a vós outros. Bispo gemendo na igreja não é proveitoso para a igreja. Isso faz mal para a igreja. Então, nós estudamos, a primeira parte, o conteúdo da ordem. Agora tem a base da ordem. Pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas. Então, aí a palavrinha velar. O que é velar? Olha, obedeçam os líderes de vocês, sejam submissos para com eles, porque eles velam. O que é velar? Cuidar, né? Velar, aqui o verbo que aparece aqui, agripinel, é um verbo que lembra um pastor que cuida do rebanho de noite. Ele não dorme. O que ele faz? Ele está vigiando. O pastor, por que ele está vigiando? Qual a razão dele vigiar? Ele está protegendo do quê? De animais selvagens, de lobos, né, e outros animais selvagens. E o que mais? Ladrões. Ladrões podiam entrar e roubar uma ovelha. Até hoje isso acontece. Até hoje há esse tipo de ataque, né? Em Bragança Paulista, quem cria boi lá, reclama porque fala que de noite vêm ladrões e matam os bois. E roubam a carne dos bois, jogam na caminhonete e levam embora. Tem chupacabra também. Além de feras, que também atacam os animais. Então, por que o pastor vigiava? Ele velava, ele guardava. Por quê? Porque havia perigos. Agora, veja bem, aqui evoca essa ideia. Velar evoca a ideia de um pastor de noite, olhando lá os rebanhos. Agora, eles velam pelo quê? Do que eles cuidam? O que eles protegem? Está escrito lá. O que eles protegem? A alma. O que é a alma? Assim, depende. Na Bíblia, a alma tem significados diferentes dependendo de onde a palavra aparece. Alma pode significar espírito, as almas no céu. São espíritos no céu. Alma pode significar a pessoa. Quando fala que, se converteram tantas almas, salvou tantas almas. Almas é vida. Aí são pessoas. Alma significaria pessoa. Agora, o que é alma em Hebreus? Alma em Hebreus, parece que alma em Hebreus significa a parte interior da pessoa. Os sentimentos dela, os pensamentos dela, o ânimo dela. É o universo interno da pessoa. O que ela sente, o que ela pensa, o que ela anela, o que ela teme. Tudo que tem dentro da pessoa, a parte psicológica da pessoa. Porque a palavra alma aparece no 12:3 com esse sentido. Olha o que diz o 12:3. Fala, o 12:3, vê lá, Maurício. O 12:3 refere-se à alma como isso, como algo de dentro da pessoa. Então, parece que esse é o sentido aqui. O universo interno, o que a pessoa sente, o que a pessoa pensa, o que a pessoa anela, as esperanças da pessoa, os seus ânimos, tudo isso. Olha lá. Aí o que está aí? 12:3, né? Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Olha aqui, o que é a alma aqui? É o interior da pessoa. É o interior da pessoa. O que é desmaiar na alma? O que é desmaiar na alma? É dentro da pessoa, a pessoa desanimar. Ela afunda. A gente chama isso do quê? De depressão, né? Depressão, né? É a alma desmaiada. Ela está aqui, o corpo está acordado. O corpo está acordado, ela está lá. Mas a alma está desmaiada. Dentro dela, ela está caída.
desanimada, triste, arrasada, destruída. Então, o pastor cuida do que aqui no caso? Do que o pastor vela aqui? Ele cuida do interior da pessoa. Então, o que acontece? A pessoa está caída. O que o pastor faz? Ele cuida. Ele chega e fala, olha, a palavra de Deus diz isto, isto, isto. E aquilo é para que isso? Para que a alma da pessoa se levante. Ou então, às vezes o problema da alma da pessoa, não é que a alma está triste, a alma está rebelde. Dentro dela está com raiva. Quer brigar com todo mundo. Pastor, vem cá. Vem cá, alma penada. Né? Vem cá. Né? Vem cá, alma rebelde. Né? E o pastor vai exortar a pessoa. O que é isso? Ele está cuidando, velando da alma. Ou a pessoa está com a alma contaminada pelo pecado, por mágoas, por falsas doutrinas. Está com pensamentos errados, doutrinas falsas que botaram na cabeça dela, contaminaram a alma, o pensamento, os sentimentos dela. O que o pastor faz? Estou preocupado com essa pessoa. Porque dentro dessa pessoa não tem coisa boa. Eu tenho que conversar com essa pessoa. Tenho que orientar essa pessoa. Tudo isso, orientar, corrigir, consolar, tudo isso é cuidar da alma. Aqui alma é o quê? A alma aqui não é vida, como em alguns lugares é vida. A alma aqui não é o espírito que vai para o céu, não é isso. A alma aqui é o universo interior. Então, qual é o ideal? O ideal é que o pastor olhe para o rebanho dele e todos estejam serenos, dentro deles em paz, e crendo na verdade. É isso. Aí ele olha para o rebanho, está tudo, está tudo certo. Está todo mundo tranquilinho, está todo mundo em paz, está todo mundo pensando a verdade, está todo mundo obediente, o coração tranquilo, está ótimo. Aí ele fica lá, de noite, as ovelhinhas ali comendo, de dia elas comendo, não, dormindo, de dia elas comendo uma graminha, bebendo uma aguinha, ele só lá. Está tudo certinho, deixa assim. Essa igreja é meio desanimada, deixa quieto assim. Não vai botar fogo não, deixa quieto aí. É assim. Eu estou velando pelo universo interno dessas pessoas. Então, às vezes, alguma ovelhinha, ela reclama, ela fala, eu estou passando por problemas muito difíceis, estou aguentando o fardo, o peso. Opa, vão lá os pastores, ou vai lá um pastor, conversa, orienta, fala, corrige, puxa a orelha, às vezes precisa puxar a orelha, né? O pastor faz isso com temor e tremor, com humildade, porque ele não é Deus, né? Ele não é dono de ninguém. Mas ele com humildade, ele fala, irmão, está errado. Isso é errado. O senhor não pode seguir nessa direção. O irmão não pode agir assim. Isso é pecado. A palavra de Deus condena isso. Então ele vai corrigir essas coisas, tudo isso cuidando da alma da pessoa. Ok? Então isso, é desse pastor que a gente está falando aqui. Porque é assim, tem pastor que não sabe nem o nome das ovelhas. E nem quer saber. E para a ovelha falar com ele, meu Deus, não consegue. Ele nem quer saber. Ele sobe lá, prega, sai pela porta do fundo. Eu queria falar com o senhor, não, abraço, fala com segurança aí. Tem um segurança aí. Se chegar perto, apanha. Tem segurança em volta. É assim. Isso aí, não é disso que estamos falando aqui. O obedecer aos vossos guias tem uma base. Por que obedecer? Que guia é esse? É o guia que vela pela alma. Se ele não vela pela alma, a base da ordem desaparece. Se o guia não vela pela alma, a base da ordem some. Eu não tenho que obedecer um guia como esse. Nem me conhece, nem sabe quem eu sou. Vou lá na igreja, ficar lá longe, não quer nem deixa nem chegar perto. Nem sabe quem eu sou, nem quer saber quem eu sou. Que obediência eu vou prestar a um homem desse? Não tem base nenhuma para obedecer esse homem. Ele não vela pela minha alma. Eu quero falar com ele, quero
quero expor minhas lutas, quero pedir oração, quero abrir meu coração, ele foge, não quer nem saber. Não. Essa pessoa não é o líder contemplado aqui. Ok? Agora vejam como segue essa parte, né? A base da ordem. Pois velam por vossa alma, por quê? Aqui está como, né? Como quem deve prestar contas, mas na verdade, esse como aqui expressa motivo. Seria assim, pois velam por vossa alma, porque vão prestar contas. Então esse como, na verdade, expressa motivo. Eles velam por vossa alma, porque vão prestar contas. Ok. Eles vão prestar contas a quem? A Deus, né? Já pensou? Isso aí é fácil? Pesado, né? Isso é pesado. Tem que se cuidar, porque isso aqui é muito sério, né? Isso aqui é sério. Já pensou a responsabilidade? Agora, por que ele vai prestar contas? Porque o rebanho não é dele. Como que eram os pastores antigamente? Os pastores antigamente, o dono dos rebanhos, vocês acham que ele ficava no meio ele ficava no pasto lá com as ovelhas? Não. O dono dos rebanhos, ele geralmente era um homem de posses. Ele não ficava de noite lá no pasto. Ele contratava pastores e falava, olha, você vai prestar contas do rebanho no final do dia. E se uma fera pegar? Se uma fera pegar, você vai ter que explicar como é que foi isso. Você enfrentou a fera? O ladrão roubou. Você não estava olhando? Ele vai prestar contas. Tanto que, naquela época, no século I, a profissão, pensa numa profissão de má fama. Sabe qual era a profissão de má fama? Uma das piores. Pastor. Pastor de ovelha. Por quê? Porque a maioria era tudo mentiroso. Sabiam disso? Os pastores de ovelhas, essa figura do pastor bonzinho pegando a ovelha, isso aí é Jesus que salvou isso aí. Jesus que pegou essa figura e colocou lá no alto. Porque na época os pastores, a fama deles era de safadeza. Por quê? Chegava de manhã ou no dia seguinte, ou quando fosse prestar contas, assim, um animal roubou, um animal pegou essa ovelha. E era mentira. Ele estava de conluio com os ladrões. Então, tinha muita safadeza no meio dos pastores. Então, a fama dos pastores era ruim. Tanto que os pais, em relação aos filhos, falavam, você pode ser qualquer coisa, menos pastor de ovelhas. Porque é tudo mentiroso e tudo pilantra. Será que isso acontece hoje em dia? Já viram vigia que faz acordo com bandido? Já viram isso ou não? Já viram vigia que faz acordo com bandido? Pois é, esses eram os pastores na época. Era muito comum, não todos, mas era muito comum isso acontecer. Sabe qual outra profissão, Jimmy, que era de má fama? Médico. Médico e pastor, Jimmy, a gente já está lascado na época. Médico e pastor era tudo considerado pilantra. Por quê? Porque os médicos, eles não tinham recursos para exames e para remédios, eles inventavam curas e cobravam alto. Então falava assim para o pessoal, senta no meio da rua e fica lá 2 horas sentado no meio da rua que você vai curar. Inventava qualquer coisa. E a pessoa pagava. Invenções, ele inventava. Então o pessoal falava, você pode ser qualquer coisa, menos pastor e médico. Porque o médico e o pastor eram considerados profissões de pessoas desonestas. Terrível isso, né? Sim. Davi, verdadeiro pastor. Sim, Davi era um verdadeiro pastor, porque o rebanho era do pai dele, né? Até que matou o urso. Jeremias chama os médicos de mentirosos. Então, é isso aí. Jeremias, o profeta Jeremias. Então pronto. Essa era a fama na época. Agora Jesus, ele resgatou essas profissões, né? Ele se apresenta como um médico de almas, ele se apresenta como um bom pastor, aí muda tudo. Então, o pastor era assim, era alguém que tinha que prestar contas, e muitos prestavam contas com mentiras. Agora,
Dá para mentir para o pastor supremo? Para o dono do rebanho? Não tem como. Não tem jeito. O pastor supremo aparece aonde? No versículo 20. Olha o versículo 20. Olha lá. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, olha aqui, ó. Olha o dono do rebanho aqui. Prestar contas para ele. Pelo sangue da eterna aliança, é o texto que procede. Mas o grande pastor é ele. Então, um dia, não vai demorar muito, eu vou comparecer diante desse pastor aqui. E eu vou ter que prestar contas. Ele vai falar, ó, você, tudo bem, você acertou aqui, errou aqui. Fala, Senhor, tem misericórdia aí, né? Sei lá. Quebra o galho aí, não. Quebrar galho não sou brasileiro. Então, isso vai acontecer um dia. Olha um texto paralelo interessante, 1 Tessalonicenses 5. Maurício, mostra lá para a gente esse texto. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. É um texto gêmeo, é um texto parecido com esse aqui. É legalzinho esse texto. Quer ver? 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Olha aqui, ó. É quase a mesma coisa, né? Quase a mesma coisa, olha só. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. É os líderes aqui, né? Pastores, bispos, mestres. E fala assim, ó. E que os tenhais com amor em máxima consideração. Olha só como a igreja deve olhar para os líderes, né? Com amor e máxima consideração. Agora, que tipo de líder é esse? Olha lá, está escrito. Eles trabalham, vos presidem e vos admoestam. É isso aqui que estamos falando. Não é o que a gente vê por aí hoje em dia, né? Só arranca o que puder, né? Não. Mas trabalham, presidem. O que é admoestar? Aconselhar, ensinar, consolar, ok? E que os tenhais com amor em máxima consideração. Então a igreja deve amar os líderes e tê-los em alta conta, muito apreço, respeito por eles. Por quê? Olha lá. Por causa do trabalho que realizam. Que trabalho eles realizam? Eles trabalham, presidem e admoestam. Por causa disso, esse trabalho faz com que eles sejam dignos de respeito e de amor. Então é um texto paralelo, é um texto bem próximo, de Hebreus também. Muito bem, então, por que os pastores, os líderes, velam pela alma das ovelhas, dos irmãos, dos crentes? Por quê? Porque eles vão prestar contas. Agora, olha aí o texto fala, pois velam por vossa alma. Ele está falando com quem aqui? Com a igreja toda. Ou seja, os pastores velam pela alma de quem? De cada membro da igreja. A igreja toda. Já pensou? É bastante, né? Eu vejo os pastores aí que tem 5.000 membros. Está frito esse cara aí. Ele está frito. Quantos membros tem na sua igreja? 5.000. Ah, sinto muito, lamento. Meus pêsames. Meus pêsames. Conhece só meia dúzia. Meus pêsames, porque olha, isso aí é impossível. Isso é impossível. Não tem como. Como é que vai fazer isso aí? Como ele tem que ter uma estrutura para ele poder pastorear que é fora do comum. 5.000 membros. Que seja 1.000. Que seja 1.000. Não dá. Aqui na igreja tem quase 200. E tem 5 pastores. A gente não consegue. Aqui na igreja. Nós sempre estamos com alguma pendência. Sempre. É impressionante. Às vezes eu falo, meu Deus, aquele irmão, esqueci de procurar aquele irmão. Nossa, esqueci. Meu Deus. Nossa, e agora? 5 pastores. A gente esquece algumas coisas. Deixa passar. Imagina 1.000 membros. Um pastor só. Sente e chora. Não consegue. Bom,
Olha Tiago 3:1. Tiago 3:1. Olha esse texto aí. Tiago 3:1. Tiago 3:1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres. Por quê? Por que esse conselho? Não vos torneis muitos de vós mestres. Por quê? Está escrito lá, Márcio. Está lá. Hã? Está escrito lá. Está escrito, vocês estão inventando, vocês estão parecendo neopentecostal. Vocês estão inventando a resposta, está escrito lá. Tudo que eu pergunto está lá. Por que o conselho é, não se tornem muitos de vocês mestres? Por quê? Está escrito lá. Agora acertaram, tá vendo? É só ler. Olha, não se tornem muitos mestres, porque os mestres vão ser julgados com mais rigor. É um juízo maior. Então, está lá todo mundo na fila, vocês e eu. Chega a minha vez, Jesus fala assim, você é na outra fila. Não, mas você é pastor? Você é naquela fila lá. Mas é aquela lá. É a fila preferencial. Vai para lá. Você pegou a senha errada. Vai para a fila preferencial, aquela lá, a conversa é outra. Essa aqui a gente atende no guichê, aquela lá é no gabinete. Mas eu fui pastor. Não, lá para a fila lá. É outra fila. Com você a conversa é outra. Um juízo muito mais severo. É responsabilidade séria isso aqui. Agora, todo mundo vai prestar conta de alguma coisa? Vai, todo mundo vai. Mas o texto fala que os pastores, mestres, líderes, eles vão ter uma responsabilidade maior diante de Deus. Então, tem que se cuidar, né? Tá cheio de gente aí, eu quero ser pastor. É bom pensar bem antes. Será que no céu de Nova Jerusalém, os líderes e pastores terão, digamos, uma posição melhor? Claro, nós vamos brilhar muito mais. Não, estou brincando. Não, assim, a gente não sabe disso. A gente não sabe. Mas não fala nada sobre isso, né? Seria bom, né? Eu acho que se o juízo vai ser mais severo, acho que vai ser pior isso. Se o rigor é maior, né, imagine. Acho que vai ser mais difícil, né? Bom, assim, falando sobre a responsabilidade de todos diante de Deus, né? Olha só o rigor. Quer ver, olha, de todos aqui, né? Eu separei aqui para que os irmãos se lembrem que todos nós vamos prestar contas de alguma coisa. É que os líderes vão ser mais tratados com rigor maior. Mas olha Mateus 12:36, que aí pega todo mundo, né? Aí pega não só os pastores, aí pega todo mundo. Mateus 12:36, olha o que fala. Mateus 12:36, olha lá, já apareceu aqui na tela. Digo-vos que toda palavra frívola, que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Ou seja, aqui é algo ligado aos homens em geral, todos. Aqui não fala de crente nem de incrédulo, todo mundo. Vai prestar conta de toda palavra frívola. O que é a palavra frívola? O que é isso? Palavra frívola. É a palavra inútil. É a palavra que não presta para nada. Essa é a palavra frívola. A palavra que não trabalha. A palavra, uma palavra numa linguagem mais feia, a palavra vadia. A palavra que não serve para nada. Há pessoas que são assim, não servem para nada. Não trabalham, são vadios, não servem para nada. Pessoas vazias, inúteis. Aqui fala de palavras assim. Palavras que não produzem nada, palavras que não servem para nada, palavras vazias, palavras tolas, palavras que não prestam para nada. E isso aí
isso aí, o texto fala que os homens vão dar conta disso. Palavras vazias. A nossa geração é uma geração de palavras vazias. A gente só ouve bobagem o tempo todo. A gente só ouve lixo o tempo todo. Palavras ocas que não prestam para nada. É o tempo todo. E os homens vão prestar contas disso aí, do que falaram. O que nós falamos tem impacto na eternidade. O que nós falamos está sendo colocado na conta de cada um. E todos prestarão contas disso de acordo com o ensino do Senhor. Olha 2 Coríntios 5,10. 2 Coríntios 5,10. Aqui já é especificamente os crentes. Aqui é especificamente os crentes. 2 Coríntios 5,10 é para os crentes só. Mateus 12,36 é todo mundo. 2 Coríntios 5,10 é só os crentes. Olha lá. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Aqui já são os crentes só. Ele está escrevendo para os crentes. Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então o crente ele vai para o céu, ele está salvo. Mas o galardão dele depende das obras. A salvação depende da fé. O galardão depende das obras. Então, o julgamento de castigo ou salvação, esse nós não vamos enfrentar. Mas o julgamento de premiação, esse nós vamos enfrentar. Então, a comparação boa seria o seguinte: tem o juiz penal e tem o juiz esportivo. O juiz penal faz o quê? Ele condena ou ele absolve. E o juiz esportivo, o que ele faz? Ele premia ou não premia. Esse ganhou, esse não ganhou. Então é diferente. Na questão do juízo penal, nós já fomos todos inocentados e absolvidos. Por quê? Porque Jesus sofreu a pena no nosso lugar. Quando nós cremos nele, ele nos libertou da pena. Então nós não temos que ter medo do juízo penal. Fomos justificados. Agora o juízo, esportivo, né? Para premiar, esse aí a gente não vai enfrentar. Aí ele vai dizer se você é medalha de ouro, se você é medalha de prata, se você é medalha de bronze, se você é medalha de papelão, aí ele vai ver lá. Esse aqui é o juízo esportivo. Nós vamos receber. É como se a vida fosse uma arena e nós estivéssemos correndo nessa arena. Aí ele vai nos premiar de acordo com o modo como nós corremos. Quem correu bem, medalha de ouro. Quem correu mal, nós nem ganha medalha. Está salvo? Está salvo, mas sem medalha. Então isso aqui vai acontecer com a gente. Eu não sei, Márcio, se é do exército. Assim, é uma coisa mais ou menos assim. Só que isso aí, a pessoa ganha a patente de acordo com o que ela fez, né? É mais ou menos isso. Pode fazer uma associação com a parábola dos talentos? Com o quê? Parábola dos talentos. Sim, pode fazer. É que assim, aqui a palavra tribunal de Cristo é o bema, é a plataforma em que as pessoas compareciam diante de um juiz. E aí, o texto aqui mencionado lembra muito como Corinto tinha jogos. Em Atenas tinha os Jogos Olímpicos, né? Na Grécia tinha os Jogos Olímpicos e havia os Jogos Istímicos também, que eram em Corinto. Então havia competições lá e os competidores ganhavam prêmios. Então esse versículo é um versículo cuja linguagem lembra a premiação esportiva. Qual? Ah, sim, isso é. É isso aí, é. Sim, é um julgamento de premiação, né? Agora, tem crente que não vai ganhar muita coisa, né? Tem crente que vai ser salvo, mas não vai ter um galardão bom. Jesus fala sobre eles, né? Fala de pessoas que serão salvas, mas como quem escapou de um incêndio. Ou seja, pessoas que
entrarão, serão salvas, mas como quem escapa através do fogo, o texto fala. Então são pessoas que, quem escapa de um incêndio não leva nada, né? Você escapa só com a roupa do corpo, e olhe lá. Escapa só com pijama. Né? Então, é isso. Isso pode acontecer com alguém. Né? É melhor que o inferno. Não. É muito crente e fala, se eu entrar tá bom, né? Se eu entrar tá bom. Mas para entrar não tem que fazer nada. Para entrar é só crer em Jesus. É que assim, esses galardões, né? O que é ruim é que assim, a expectativa do crente é que tudo que ele receber, ele vai usar para honrar a Cristo. Assim, eu recebi tudo isso, né? Eu não sei o que é, mas isso aqui é para a glória do meu Senhor. Agora, se ele não tem nada, né? É uma coisa que é constrangedora, né? A pessoa é salva, mas é um constrangimento. João fala para não sermos confundidos na sua vinda, para não ficarmos envergonhados, né, na sua vinda. Então seria uma vergonha isso, né? É algo vergonhoso. Nós seremos salvos, mas passar por essa situação é vergonhoso. Né? Sofia, falar? Esse texto tem a ver também com aquele de Coríntios, que o apóstolo Paulo fala para correr atrás da coroa que não perece, que é diferente da coroa perecível do atleta. Isso é. É a mesma linguagem. Uma coroa que não perece. É o galardão. O crente deve ir atrás disso. Agora, o que faz com que a pessoa tenha um prêmio bom? As obras. O prêmio é medido, é dado de acordo com as obras do crente. A salvação não, mas o prêmio sim. Não, qualquer boa obra. Quais são as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas? O bom testemunho é uma delas, o amor aos irmãos, o zelo pela palavra, o respeito aos pais, o abster-se das coisas do mundo, o manter-se incontaminado em relação às coisas lá de fora. Tudo isso, né? O socorro aos necessitados mesmo, né? Mesmo. O socorro aos necessitados. Essas coisas todas são os sacrifícios com os quais Deus se agrada. O reunir-se e adorar a Deus em comunidade, o servi-lo com alegria e singeleza de coração. Tudo isso são obras dos cristãos. E essas obras são boas obras. Com tais sacrifícios, Deus se agrada. Lembrar-se dos encarcerados, não os encarcerados assassinos, os encarcerados pela fé. Aqueles que sofrem porque são crentes. Os que padecem porque são crentes, acolher aqueles que se fatigam, se dedicam ao Evangelho, acolhê-los, apoiá-los, socorrê-los, né? Estar ao lado dos irmãos que estão carregando um fardo mais pesado que o normal. Então essas coisas todas, o autor de Hebreus chama isso de sacrifícios com os quais Deus se agrada, dos quais Deus se agrada. Tudo isso são boas obras, e essas boas obras determinam não a minha salvação, mas determinam o tamanho do meu galardão. Gente, tem crente que não faz nada, gente. Tem crente que não faz nada. Ainda dá trabalho. E ainda dá trabalho. Tem crente que eu vou falar para você. O cara é crente, mas não, olha, não, meu Deus. Se você pedir, olha, será que você poderia? Aquela irmãzinha está precisando de uma carona, ela está tarde, ela está meio doente. Você poderia? Desculpa, eu não posso me envolver, porque vai que acontecer alguma coisa no caminho. Meu Deus, não é para nada. Você não pode contar com a pessoa para nada. A pessoa não tem disposição para nada. A igreja está passando por lutas, não se dispõe a ajudar em nada. Os irmãos estão padecendo, não quer nem saber o nome, não ora por um irmão sequer. É aquela pessoa totalmente alheia a tudo. Não serve para nada, nada. É uma ovelha semi-morta, paralítica. Ali, né? Você tem que carregar nas costas e ainda reclama ainda. Esse colo está ruim. Vou deixar cair e vou chutar, porque não é possível, não é para nada, dá trabalho. Então, esse tipo de gente, e tem isso aí, isso existe, né? Crentes assim, isso aí é o tipo de crente que, ok, ele crê em Jesus, está salvo, mas esse crente, lamento muito,
Ele vai prestar contas disso aqui. Porque é alguém que não faz nada, não é útil para o reino, não se preocupa com seus irmãos, não dá um bom testemunho, envergonha o evangelho muitas vezes, essa pessoa vai prestar contas disso. Jorcelino. Aí quando está falando, você está falando somente da vida cristã, não está É. falando de esposa, de mãe, disso não, né? Mas isso é vida cristã. Vida cristã envolve a família. Ah, entendi. Tudo, vida cristã não é só aqui na igreja. É tudo. Se a pessoa, o tipo de pai que ele é, o tipo de mãe que ela é, o tipo de marido que ele é, o tipo de esposa que ele é, o tipo de filho que ele é, o tipo de pai que ele é. Gente, tem gente que em casa é um animal. Tem gente que em casa é um animal. Você não consegue lidar com a pessoa. Os membros da casa têm pavor, têm medo. Porque não é alguém tratável. Não dá. Aqui na igreja é lindo, mas em casa é um bicho. As pessoas têm medo, têm receio. Não há paz no coração das pessoas com aquele indivíduo ali, com aquele pai ali, com aquela mãe ali, com aquele filho ali. Todos têm que pisar em ovos. Porque, meu Deus, aquela pessoa é um campo minado. Você tem que se aproximar dela na família pisando em ovos. Porque, meu Deus, se eu pisar no... É uma explosão. É cara feia. É gelo. Nossa, meu Deus. E que é isso? É um reinado de terror. É um lar de terror. É um clima de terror na casa. Isso é santidade de vida? Isso é um marido cristão, um pai cristão, um filho cristão, uma esposa cristã? É isso? Meu Deus me livre de um inferno desse. E tem gente que é assim. Então, tudo isso envolve obras más. E os crentes vão prestar contas disso. Não é só o que estão vendo aí fora, não. O que é em casa, o que é no dia a dia, tudo isso vão prestar contas. O crente, ele tem que ser tratável. Em casa, ele tem que chegar em casa, todos ficarem felizes. Chegou. A visão da pessoa chegando em casa deve ser uma visão de paz. A paz chegou, o mel chegou. Estava ruim o dia, agora melhorou. O dia estava chato. Graças a Deus. Olha quem chegou. Salvou meu dia. Graças a Deus chegou. Chegou meu marido, chegou minha esposa, chegou meu filho, chegou minha filha. O mel chegou. O mel chegou. A sombra chegou. A poltrona chegou. O descanso chegou. A brisa chegou. É assim que tem que ser. E se não for assim, tem pecado na sua vida. Jimmy, pode falar. Esse pastor, em relação às obras do versículo 10, sabemos que aquelas boas obras receberán galardões, portanto, pontos positivos. Quando usa a palavra mal, não a palavra bem, mas o mal, aquele mal, seria equivalente não de ponto negativo, sino de neutro, seria anulado, já que não vai ter punição pelas obras más. Não, a pessoa vai deixar de ganhar galardão. Mas não vai ter punição porque já foi todo. Isso. A punição já foi feita na cruz, Jimmy. É assim, o atleta que corre mal, ele vai preso? Não. Ele só deixa de ganhar. Ele volta para casa envergonhado, você não treinou direito, você jogou mal, você correu mal, estava despreparado, que vergonha. Mas ele não vai preso. Não é um direito, não é uma questão penal. A questão penal nossa já foi resolvida. E Jesus já pagou tudo. A questão agora é outra. A questão aqui é você mostrar que você glorificou o seu Senhor correndo bem. A pergunta era como encarar aquelas más atitudes que temos aqui na terra. Como encarar? Como algo ruim. As pessoas fazem obras boas, mas também obras más. Sim. As boas vão receber galardão, mas as más... Mas aqui o que acontece aqui é o Senhor vai avaliar o todo. Né? Não é, isso aqui ganha uma moeda, esse aqui tira, devolve a moeda agora. Agora esse aqui você ganha, agora devolve porque tem uma má. Não é assim. O Senhor vai fazer uma análise justa, geral de tudo, né? E oferecer seu galardão de acordo com o modo de vida da pessoa. Não é uma obra ganha um galardão, outra obra ganha outra obra ganha outra. Não é assim. É a vida da pessoa como um todo que vai ser avaliada. E ela vai ganhar de acordo com o modo como ela viveu. Pastor, mas o texto não está dizendo que vai receber também pela obra mal que fizer?
Vai receber, aqui no caso, vai receber uma repreensão, talvez, vai receber algo de acordo com a vida que ele levou. Algum Castigo, castigo? a gente não, Castigo momentâneo. a gente não pode, a gente não sabe como que é, porque não tem uma definição aqui. Se a gente começar a imaginar, a gente vai inventar. A gente não pode inventar. Aqui só está falando que não vai ser legal. Agora, a gente inventar o que vai ser, aí já sai do meu... Aí eu vou ter que ter uma revelação, né? Aí eu vou ter que ter revelação e eu não tenho revelação aqui. Ó. Eu não tenho revelação. O texto só fala isso aqui. Agora, isso aqui não é suficiente para a gente ficar com medo? É melhor fazer igual as outras. Agora, se isso aqui não é suficiente para a gente, deixa eu ver, se for varada, aí eu vou começar a melhorar. Se não for, tá tudo bem. Não, isso aqui é para a gente incutir um certo zelo em nós. Agora, o que é exatamente, o texto não está falando. Então, A gente será reis e sacerdotes em Apocalipse? não, sim, tudo isso faz parte da nossa salvação e tudo mais, mas existe isso aqui, e que a gente não sabe exatamente o que é. Isso, uma coisa não anula a outra. É claro que eu não vou ficar o céu, a eternidade toda, né? Jesus passando para mim, você, hein, malandro. Né? Eu não vou passar a eternidade inteira com Jesus jogando na minha cara essas coisas. É claro que não. Né? Mas alguma coisa ruim tem aqui, que não sabemos ao certo o que é, mas tem. Larissa, depois Sofia. Já? Larissa, pode falar. Pastor, em Mateus fala que você conhece a árvore pelos frutos que ela dá. Então, se uma pessoa que é um crente, mas que ela é um crente inútil, que você não vê nenhuma boa obra na vida dela, como que a gente pode diferenciar um crente que é um crente ruim de um falso crente? A gente não sabe. Porque é assim, há pessoas que são salvas, mas elas são apáticas, são distantes. E às vezes até flertam com o mundo e tem ali uma vida cristã fraca. Isso tem. É só ler o Novo Testamento, o que tem de bronca do apóstolo Paulo para as igrejas é muita coisa, mostrando que os crentes tem muito crente que é apático. Outros não são crentes. Agora, nós não conseguimos, nós não temos a capacidade, a habilidade de dizer, essa pessoa, na verdade, não é um crente relapso, ela é um incrédulo. Para chegar a essa conclusão, é necessário mais informações. Porque, note bem, aquele homem terrível de 1 Coríntios 5, ele tinha relações sexuais com a mulher do próprio pai. Era uma coisa, a Bíblia fala, que nem mesmo entre os gentios havia alguém que fizesse aquilo. E Paulo fala assim, que ele seja expulso do meio de vocês, entregue a Satanás para a destruição do corpo, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, Paulo sabia que ele era crente. E olha a vida torta dele. E Paulo fala, ele é um crente fraco, ele é um crente carnal. O espírito dele será salvo no dia do Senhor. Como Paulo sabia disso? Ele estava escrevendo sob inspiração, então ele sabia. Agora nós não sabemos. Então, assim, pode haver um crente mesmo que é assim como eu falei, distante, apático e dá trabalho e tudo mais, mas é um crente. Ele creu em Jesus e, no entanto, ele é relapso. Isso existe. Esperamos que isso mude, que a demonstração da palavra influencie o procedimento dele, ele mude. Mas há aqueles que não são crentes, não. Tem muito joio no meio do trigo. Agora, quem vai definir isso no dia certo é o Senhor. A gente não tem como a gente julgar isso agora. O joio é muito parecido com o trigo. Por exemplo, se a pessoa está idosa ou no leito de dor e se converteu aos 46 do segundo tempo, não teve como praticar boas obras. Uma conversão ali, ele morreu no 300 ladrão na cruz. No último minuto falou, Senhor, tem misericórdia de mim, mas as obras dele provavelmente vão ser das piores. Mas aqui... Não, mas é que aqui são as obras do crente, né? Então, o que ele fez depois que se converteu.
Então, é o que ele fez, se ele morreu 5 minutos depois da conversão, é o que ele fez nesses 5 minutos. Né? É isso. Não vai julgar as obras anteriores à fé. Aqui é o julgamento dos crentes. Então, ele morreu, ele se converteu e morreu depois de meia hora. Jesus fala assim, o que você fez nessa meia hora? Eu não fiz nada, estava morrendo. Lamento. Né? Então tá bom. Aí o Senhor vai julgar conforme a sua reta justiça, né? O Senhor vai julgar conforme a sua reta justiça. Aí sabemos. Agora, o fato é o seguinte, essas coisas todas, essas hipóteses todas, elas mexem com a nossa imaginação. Agora é assim, o objetivo disso aqui é fazer, o Paulo fala isso por quê? Ele fala isso pelo seguinte, olha, eu quero que vocês sejam crentes produtivos. Porque o que vocês vão fazer vai ter reflexo naquele dia. Um dia você vai comparecer diante dele. Não é a fila dos perdidos, é a fila dos salvos. Mas a fila dos salvos tem a sua premiação. E o que avalia a premiação? O modo como eu vivi. O modo como eu vivi. O modo como eu vivi, o Senhor sabe, e Ele vai me premiar, eu não sei o que é o galardão. A Bíblia não fala o que é o galardão. Galardão é tradução de uma palavra que significa salário. Mistós. Mistós é salário. Então o que é o galardão? É um salário, pelo que eu fiz. Se eu fiz muito, eu ganho muito. Se eu fiz pouco, eu ganho pouco. Se eu não fiz nada, eu não ganho nada. Ele é o patrão. Eu vou chegar diante dele e vai me dar o envelope do meu salário. O que é? Não sei. Tem gente que fala, é uma casa, eu não sei o que é. Mas ele vai chegar e vai dar o envelope. Ó, você, pelo que você fez, você ganha isso aqui. Está lá envelope gordinho? Legal, obrigado, gostei. Ó, você não tem envelope para você. Não. Passa logo antes que eu mude de ideia. Antes que eu te troque de fila. Né? Passa logo, né? E você não tem envelope. Ok. Vergonhoso? Vergonhoso. Humilhante? Humilhante. Mas é algo ruim. E isso deve nos incentivar a vivermos uma vida cristã produtiva, piedosa, marcada pela obediência, pelo temor do Senhor, pela prática do bem, pelo socorro aos nossos irmãos, pelo zelo pela palavra. Nós temos que zelar disso, irmãos. Isso conta. Isso não conta para a salvação, mas conta para o galardão. Ok? Pastor, não é Deus que coloca esse tipo de sentimento dentro de nós? É Deus quem coloca, mas você responde por isso. É o podcast de ontem. O decreto não anula a responsabilidade. E o último aqui, para acabar essa parte aqui, 1 de Pedro 4, 3 a 5, aí é para os incrédulos isso aqui. É rapidinho que está tarde já. Ó, 1 de Pedro 4, 3, 4 e 5. Falei de galardão, vocês tomaram todo o meu tempo, né? Fala, todo mundo quer galardão, né? Todo mundo quer galardão. Né? Mas tá bom, legal, tudo bem. É que, infelizmente, galardão tem tão pouca informação. A gente fala, é muito pouco, eu queria saber mais, né? Mas não tem. Então, a gente sabe que tem algumas coisinhas aí, mas não tem muito. 1 de Pedro 4, 3, 4 e 5. Olha lá. Olha só, aqui já é o prestar conta dos incrédulos. Aqui sai de baixo. Olha lá. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, olha as práticas más, né? Concupiscências, borracheiras. O que é borracheira? O que é borracheira? Cachaça, né? Borracheira. Orgias, bebedices, que é uma repetição ali, né? E em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas. Olha aí, aqui os incrédulos. Aquele que é competente para julgar vivos e mortos. Agora, isso aqui já é para perdido. Aqui ele está falando do julgamento dos incrédulos. Porque assim, o incrédulo vai para o inferno? Vai. Na questão penal, ele já é condenado. Agora, tem penas mais severas do que outras? Até no nosso direito tem, né? No nosso direito tem pena privativa de liberdade, tem pena que é de multa, tem penas que, se você matar uma pessoa, você pode ficar na cadeia até meia hora, né? Aqui no Brasil.
Se você matar alguém, você pode ficar meia hora na cadeia. Aqui é assim, né? Mas num país sério, como que são as coisas? Se o crime é grave, a pena é severa. Se o crime é leve, a pena é mais leve. Mas tem pena. Então, parece que na questão da perdição é assim também. Tem o incrédulo e tem o incrédulo com I maiúsculo. E ele vai receber também a punição de acordo com o que ele fez. Tanto é que a Bíblia fala que o juízo de Corazim e Betsaida seria muito mais severo do que o de Tiro e Sidom. Seria muito mais severo do que o juízo de Sodoma. Então parece que as penas eternas também têm graus de severidade. Já pensou? Vai para o inferno e ainda fala, ó, você vai para o inferno, mas você vai para a masmorra mais funda. Oh, meu Deus. É o grau da temperatura, né? Você vai para a fornalha mais quente. Meu Deus. Né? Então parece que isso é assim como existem galardões maiores e menores, parece que também o juízo é assim também. Tem até na Idade Média tinha um livro do Dante Alighieri, né, que falava dos níveis, os níveis de sofrimento no inferno. Ele imaginava assim, né? E parece ter sentido isso. Porque se Corazim e Betsaida vai ser alvo de um juízo mais severo do que o de Sodoma, é porque a coisa é feia mesmo. Jesus fala sobre o juízo contra aqueles que fazem as crianças tropeçarem. Ele fala, olha, esses aí. E no Brasil está assim, ó. Quem fizer um desses pequeninos tropeçar, aí é feio. Meu Deus. Ele fala, melhor seria amarrar uma pedra no pescoço e ser lançado no fundo do mar. Porque o que aguarda essa gente, olha, não dá para imaginar o terror que é. Então, parece que existe essa severidade maior também nas punições eternas. Então, é que não temos tantas informações assim. Temos algumas pistas, mas as pistas apontam nessa direção. Bom, gente, está tarde. 9h10, lá naquele relógio que está atrasado. É 9h15 já, né? Vamos fazer oração? E vamos orar pedindo o que então? Senhor, ajuda-nos para que nós sejamos crentes fiéis, né? Para a sua glória, para que naquele dia a gente ganhe a medalha de ouro e entregue nos seus pés. Né? De honra. Né? E pegando aquele galardão, que eu não sei o que é, né? Nós possamos depositá-lo aos pés de Cristo. Senhor, é seu. Esse galardão é seu. A glória é sua, o louvor é do Senhor. Né? Que seja assim, né? Que Ele nos ajude, né? Para sermos crentes assim. Vamos orar então. Senhor Deus, muito obrigado por esses textos que nos desafiam. Queremos pedir que o Senhor nos ensine a viver a vida cristã do modo que te agrade, para que naquele dia nós não nos envergonhemos. Sabemos que o Senhor já nos deu a salvação e caminhamos seguros, tranquilos, sabendo que Jesus perdoou os nossos pecados e nos justificou. Mas sabemos, ó Deus, que temos que realizar o bem para honrar ao Senhor e para recebermos segundo o bem que tivermos feito. Dá-nos esse senso de responsabilidade, de zelo e de cuidado, para que a nossa vida não envergonhe o Senhor e honremos ao Senhor em tudo. E naquele dia não sejamos confundidos pela sua presença, Senhor. Ajuda-nos nessas coisas. Abençoa cada irmão aqui, que todos sejam zelosos de uma vida cristã santa, séria, da qual o Senhor se agrade plenamente. E aqueles que não te conhecem, que o Senhor alcance com a sua graça perdoadora, enchendo seus corações de paz com a verdade do Evangelho, e que possam passar a te buscar e a te servir de coração. Leva-nos em segurança para casa agora. Pedimos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém.